Olá, eu sou Marco Enes e aqui eu vou te mostrar tudo que tem nesse curso e eu vou te mostrar que melhorar o seu relacionamento com as pessoas no trabalho pode te levar para um novo nível profissional, para que você alcance a realização profissional. E quando eu falo em realização profissional, o que eu quero dizer é ser mais respeitado pelo seu chefe, pelos seus colegas de trabalho, ter o reconhecimento merecido pelo seu trabalho e alcançar um cargo e um salário que seja compatível com a sua capacidade profissional. E por que o relacionamento com as pessoas é tão importante para conseguir isso? Olha só o que disse Theodore Roosevelt. O ingrediente mais importante na fórmula do sucesso é saber lidar bem com as pessoas. Theodore Roosevelt foi o 26º presidente americano, ele está esculpido ali no Mount Rushmore. Olha só como é que eu descobri isso na minha carreira. Há 8 anos atrás, mais ou menos, eu dava duro, eu trabalhava pra caramba, tentava fazer um bom trabalho, mas eu não estava conseguindo alcançar o cargo e o salário que eu queria. Eu sentia que minha carreira estava um pouco travada. Até que chegou no momento que eu fui numa reunião de feedback com o meu chefe e eu perguntei na cara dele. Eu falei assim, cara, chefe, por que eu não estou conseguindo esse cargo e esse salário aqui que eu quero? E aí, com toda a calma, né, era um diretor da empresa que eu trabalhava, com toda a calma ele olhou para mim e falou, Marco, você precisa saber lidar melhor com as pessoas. Aquela ali era a última resposta que eu esperava dele. Na verdade, eu esperava que ele me dissesse que eu tinha que trabalhar ainda mais, ou que tinha que estudar ainda mais para aumentar minha capacidade técnica, ou que eu deveria esperar mais tempo na empresa para ser promovido, aquele papinho todo. Mas não, ele me falou que era sobre o relacionamento com as pessoas, e isso aí eu comecei a refletir sobre isso, e eu comecei a me dar conta que realmente eu precisava saber lidar melhor com as pessoas difíceis. Não era só ser visto como uma pessoa bacana, legal no trabalho. Eu precisava saber me posicionar em cada situação no trabalho, e eu precisava fazer isso de forma com que eu direcionasse as ações das pessoas para aquilo que eu precisava que acontecesse no trabalho. Quando se consegue isso, tudo aquilo que eu disse que faz parte da realização profissional começa a acontecer. Então eu percebi que eu precisava fazer as pessoas comprarem as minhas ideias, eu precisava saber dizer não, eu precisava saber lidar com essas pessoas difíceis nas diversas situações que isso acontecia. O que eu descobri, na verdade, é que eu precisava melhorar a minha habilidade com as pessoas para que o meu conhecimento técnico fosse mais valorizado. Então eu comecei a deixar de lado os meus livros técnicos e comecei a estudar outro tipo de literatura. Eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, PNL, que é programação neurolinguística, influência, e eu comecei a aplicar isso no trabalho com as pessoas que conviviam ali comigo. Eu testava cada teoria, em cada situação, eu via o que funcionava e não funcionava. Bom, final dessa história eu consegui a promoção que eu queria, com o salário que eu estava querendo. E com isso eu também criei um ativo muito bom para mim, que era esse conjunto de táticas para usar na prática. E com isso eu comecei a usar em outras empresas que eu fui trabalhar também e consegui ter o mesmo resultado que eu tinha tido na outra empresa. Agora eu sabia o que funcionava com as pessoas no trabalho para fazer com que elas me respeitassem e me dessem um reconhecimento que eu precisava, além de eu conseguir fazer com que elas fizessem o que eu precisava que fosse feito. Uma coisa muito importante aqui, tudo isso precisa ser feito com ética. Quando você começa a ter a habilidade de influenciar as pessoas no trabalho, é possível usar as pessoas. E eu acredito que quem faz isso sem ética, só por benefício próprio, acaba pagando o preço no longo prazo. E aí daqui a pouco essa pessoa vai receber aquele tapinha no ombro do chefe, dizendo, fulano, vem aqui comigo que eu preciso bater um papo sério contigo. Não é isso que eu quero que aconteça, não é isso que eu quero que as pessoas usem o meu conhecimento que eu estou passando aqui. Eu acredito que só é possível alcançar a realização profissional para aquelas pessoas que respeitam os outros no trabalho. Então, ao longo desses 8 anos, eu fui testando para ver o que funcionava, o que não funcionava, e até que eu criei esses roteiros simples do que falar e o como falar para as pessoas no trabalho para ter o resultado que eu queria. Há alguns meses atrás, um amigo meu chegou para mim e me disse que estava lidando com uma pessoa difícil no trabalho, tinha uma situação que ele queria resolver. E aí eu passei para ele uma das minhas táticas específicas para a situação que ele estava vivendo. E aí ele aplicou logo depois, 2 dias depois, ele falou comigo, ele falou: Marco, isso aí funciona, cara, isso funciona como mágica.
E na verdade não tem mágica nenhuma, tá? São só estratégias de psicologia aplicadas no trabalho. Aí esse meu amigo falou: Marco, você precisa ensinar isso para as outras pessoas, cara. Mas eu não atendi a solicitação dele. Afinal, eu não sou psicólogo nem coach. Eu sou engenheiro e professor dessa área. Até que há pouco tempo atrás, esse meu amigo chegou para mim e falou: Marco, é o seguinte, isso que você sabe pode mudar a carreira das pessoas. Fez muita diferença para mim, então isso vai fazer a diferença para muita gente. Olha só, eu ensinei para ele as minhas táticas de influência, agora o cara está usando comigo, né? E deu certo. O que eu fiz? Eu peguei todo esse conhecimento, tudo isso que eu tinha anotado durante 8 anos e criei um vídeo para cada tática. O resultado ficou tão legal que eu resolvi colocar isso nesse curso aqui. Eu dividi essas táticas em 5 sessões, tá? A primeira sessão é sobre linguagem. São palavras e frases que a gente pode usar para conseguir um determinado resultado. E também palavras e frases para usar para evitar, porque elas geram um resultado ruim. Deixa eu te dar um exemplo bem simples aqui, que é dizer eu acho no trabalho. Quando a gente diz eu acho, quando quer dar uma opinião que envolve o nosso conhecimento técnico, no significado implícito dessa palavra eu acho está que a gente não tem 100% de certeza, mas muitas vezes a gente fala eu acho querendo sim mostrar que você tem uma opinião formada sobre aquele determinado assunto que está sendo tratado ali. Então experimenta trocar eu acho por eu acredito. Então na hora que você for dar a sua opinião, você fala eu acredito que... E aí se posiciona. Começa a notar a diferença na reação das pessoas quando você muda simplesmente essa palavrinha. E quanto mais você faz isso, mais as pessoas começam a mudar a percepção delas de você. A segunda sessão é como lidar com pessoas difíceis. Geralmente, essas diversas situações onde a gente lida com pessoas difíceis podem ser agrupadas em algumas situações padrão. Então, nessa sessão, nós vamos ter 14 aulas com diversas dessas situações que você vai lidar com pessoas difíceis e você vai ter a resposta certinha ali para dar para cada uma delas. A terceira sessão é sobre linguagem corporal. Quando você já sabe o que falar e o como falar, você pode adicionar a linguagem corporal para aumentar o efeito daquilo que você fala. Juntando as duas coisas, o que você fala tem muito mais efeito. A quarta sessão são sequências de força. São táticas um pouco mais avançadas, onde você deve combinar várias frases para atingir um resultado ainda maior. Você não pode mudar como as pessoas são, mas você pode treinar elas da forma de como você deseja ser tratado. Tem uma tática, por exemplo, onde você combina 5 frases numa sequência específica para justamente treinar essa pessoa de como que ela deve agir junto contigo. Nós teremos 15 aulas de sequências de força no curso. Na quinta e última sessão, nós teremos 7 aulas com princípios que vão te guiar e possibilitar você vencer os desafios de saber lidar bem com as pessoas no trabalho. Eu coloquei uma sessão extra nesse curso, que é um mini curso de inteligência emocional. Eu conduzo um processo para você aumentar a sua inteligência emocional. Nós damos uma breve introdução e aí nós vemos o autoconhecimento, o autogerenciamento, a consciência social, o gerenciamento das relações, até chegar na última parte, que é a liderança usando a inteligência emocional. Sabendo essas táticas, você vai ter a habilidade de fazer as pessoas te tratarem bem, do teu chefe te dar mais reconhecimento pelo seu trabalho, de você fazer as pessoas fazerem aquilo que você precisa que elas façam e trabalhar mais motivado e feliz. Você consegue imaginar o que pode melhorar no seu trabalho? Se a relação com as pessoas no seu trabalho melhorar? Se sim, então esse curso é para você. Faz aí a sua inscrição que você já vai começar a isso mudar. Durante 8 anos eu li dezenas de livros, fiz cursos, apliquei essas táticas, resumi, refinei tudo o que funciona e agora em algumas horas você pode ter esse conhecimento para você. Faz sentido? Daqui a 1 ano você vai desejar ter começado agora. Tempo é o nosso bem mais precioso. E eu fiz esse curso justamente para quem não quer perder tempo. As táticas estão prontas para ser usadas. E assim que você começa a usar, já começa a ver a diferença na reação das pessoas.
Então, se você não quer perder tempo, faz aí a sua inscrição que eu estou te esperando do outro lado. Um forte abraço e até lá!